Olá, nós estamos de volta com a nossa programação agora para falar um pouquinho sobre as projeções climáticas para os próximos meses. O produtor tem se perguntado como é que deve ficar aí as condições do clima, principalmente se a gente vai ter um El Ninho, como é que estão as condições. Hoje, para falar com a gente sobre isso, a gente está aqui com o Paulo Centelhas, ele é CTO da Agrimet e também é professor de agrometologia pela Exalc USP. Bem-vindo, Paulo, a Notícias Agrícolas. Oi, obrigado, Virginia. Prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouquinho das informações que a gente tem com os produtores brasileiros. Paulo, acho que a gente podia começar pela dúvida aí que está na cabeça do produtor. A gente tem buscado acompanhar também para ver como é que está se encaminhando a situação. Os fenômenos El Niño, poderemos ter esse ano? Como que você tem avaliado? O que os modelos estão te indicando nesse momento? Bom, o que a gente tem observado, acompanhando aí as informações, principalmente do NOAA, que é a agência americana aí para questões de atmosfera e oceanos, a gente vem observando um resfriamento aqui do Pacífico Equatorial, então essa coloração mais azulada aqui nessa região do Pacífico, ela vai indicando uma temperatura abaixo da média dessa região, e isso, a partir do momento que a gente tenha essa diferença superando meio grau negativo, ou seja, ficando abaixo de meio grau negativo, já começa a indicar uma situação do fenômeno que a gente conhece como laninha. Então, se a gente observar rapidamente nessa outra figura, ela mostra, na realidade, informações do Instituto de Clima e Sociedade também, dos Estados Unidos, onde a gente vê aqui as projeções, Então, veja que aqui a anomalia da temperatura da superfície do mar, acima de meio grau positivo é um El Niño, abaixo de meio grau negativo é Laninha, e nesse intervalo seria uma condição neutra. Então, o que a gente observa é que as projeções para os próximos trimestres indicam o quê? Uma variabilidade entre condições para Laninha e condições de neutralidade. Então, aqui no gráfico do lado já é uma síntese desse outro gráfico que mostra para os próximos trimestres uma situação prevalecendo a possibilidade da ocorrência de uma laninha para esse próximo semestre, ou seja, para a entrada da safra e a continuidade da safra até fechar a safra e começo da safrinha, e a partir da safrinha retornando à condição de neutralidade. Então veja que é um cenário ainda um pouco indeciso, porque essa probabilidade está em torno de 50%, um pouquinho acima disso, mas já vai nos dando indicativo de que é muito mais provável que a gente venha para uma condição de um ano neutro ou laninha e muito pouca probabilidade de ocorrência de um El Niño. Paulo, a gente sabe que isso ainda são projeções e que você vai continuar acompanhando ao longo dos próximos meses. Quando que a gente pode ter uma certeza da incidência do Laninha esse ano aqui para a nossa região? Bom, na realidade, tudo depende de um monitoramento. Eu vou mostrar rapidamente para vocês como é que o NOAA vai fazendo isso, Veja que essa tabela aqui, ela reflete o que vem acontecendo nos últimos 10 anos, e sempre que tiver vermelhinho aqui é a condição de El Niño, a condição preta é a condição de neutralidade, e quando aparece o negativo em azul, seria a laninha. Então veja que até o momento a projeção que a gente tem, a medida que a gente tem é fechando o mês de junho, E nessa situação, que foi atualizado agora em agosto, a gente vê que a gente passou por um El Niño bastante fraco na safra passada, passou agora por uma condição de neutralidade e agora segue o monitoramento. Então, a gente só consegue ter a certeza que o evento efetivamente se estabeleceu a partir do monitoramento e saber o que vai acontecer. Agora, quando a gente segue para a previsão, há sempre um grau de incerteza muito grande. Então, é por isso que a gente trabalha com a previsão que a gente chama de climática, que ela acaba sendo uma previsão probabilística. Então, é impossível a gente ter certeza de 100%, mesmo porque o modelo está nos indicando aqui, olha, uma maior probabilidade de laninha, porém com porcentagens ainda da ordem de 55%, alguma coisa assim. Então só depois do evento ocorrer que a gente tem a certeza, desculpe. Tá. Então, não, Paulo, só para a gente afirmar para o produtor, o que a gente pode dizer nesse momento é que os modelos, as previsões indicam que a gente pode sim ter esse laninha aqui para a próxima safra, porém é uma condição que a gente tem que continuar observando, é isso? Exatamente, a observação contínua, tanto é que esse boletim que a gente gera mensalmente com informações que são públicas, e esse boletim a gente distribui gratuitamente para os nossos usuários,
e para todos que estão cadastrados na nossa plataforma, a gente vai monitorando todos os meses e mostrando, olha, o que mudou de um mês para outro, a gente consegue, né, comparando um boletim com o outro, dizer isso e dizer quais são as possibilidades que a gente pode enfrentar. Logicamente, um produtor que já tem uma certa experiência com relação ao que acontece com o clima na região dele, já sabe, se ele estiver na região sul, que a expectativa de um El Niño, ela traz uma preocupação muito grande, porque as frentes frias passam muito rapidamente pela região, gerando menos chuva. Em contraposição, o pessoal que está lá no Matopiba já fica mais feliz, porque sabe que isso vai permitir que, chegando essas frentes lá em cima, tragam mais chuvas. Então, a gente tem que continuar observando isso. São aquelas que você mostrou para a gente naquela tabela do NOAA que a gente teve levemente nesse ano, na safra passada. Exatamente, um El Niño muito leve, né? Mas você veja que existem outros aspectos que interferem no clima, que apesar de ter sido um El Niño, ele foi fraco e alguma outra coisa interferiu, principalmente os bloqueios, que não permitiram que as chuvas ocorressem durante essa última safra, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o que gerou uma quebra de produtividade muito grande nessa região. E, Paulo, a gente falando num cenário, se isso se confirmar, o fenômeno se confirmando, o que o produtor pode esperar para os próximos meses? O que as projeções nos mostram? Eu sei que você tem uns mapas aí que ilustram bastante a situação. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que a gente pode esperar aí do próximo trimestre. Tá, então, em função dessas ocorrências, né, do que se espera para o estabelecimento aí, desse fenômeno que está associado à temperatura da superfície do mar ali no Pacífico Equatorial, a gente tem vários institutos que nos mostram aí os prognósticos climáticos para os próximos trimestres. Então, se a gente olhar aqui, primeiramente, o mapa da esquerda, esse é gerado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, onde a gente vê as classes de probabilidade da chuva ficar abaixo ou acima do normal ou dentro da normalidade. Então, veja que se a gente olhar o mapa da esquerda e olhar o mapa da direita, existe uma certa concordância entre eles. O mapa da direita é gerado pelo CPTEC, aqui do INPE, né, junto com parceria com a FUNSEMI e o próprio INEMET, e a gente vê uma certa concordância entre eles. Se bem que algumas regiões mostrando chuva acima do normal no mapa do INEMET e no mapa já do CPTEC não mostrando isso. E também essa falta de chuva, né? Quer dizer, chuvas abaixo do normal no Rio Grande do Sul, enquanto que no mapa do CPTEC isso não é ilustrado. Então, o que a gente faz? A gente levanta informações de diversas instituições, então, INEMET, CPTEC, o próprio IRI, né? Que a gente já mostrou anteriormente, né? As informações deles, o modelo europeu, que é o ECMWF, e também pegamos o modelo do próprio NOAA, né, que nos indica aí, dentro desses mapas, tudo que tiver em coloração mais para o alaranjado, para o vermelho, nos indica chuvas abaixo do normal e do verde para o azul, chuvas acima do normal. Então veja que é bem climatológico, eu não estou dizendo quanto vai chover ou quando vai chover, apenas que para o próximo trimestre, nesse caso, a gente avaliando aqui o trimestre de agosto, setembro, outubro, que é o gráfico da esquerda, da extrema esquerda, a gente mostrando o que seria o cenário possível. Agora, como nenhum desses mapas bate exatamente um com o outro, o que a gente tenta fazer, tanto para a questão de chuva, como para a questão também de temperatura, é tirar um consenso entre todos esses mapas, tá? Para trazer para o agricultor algo já mais mastigado, porque se ele for constar cada um desses, acaba ficando aí uma situação um pouco indefinida, né? Muita informação. Então a gente faz um consenso para todo o Brasil, mostrando o que vai prioritariamente acontecer em cada região. Tá? Então esse mapa final nos mostra aí para o trimestre agosto, setembro, outubro, o que seria a expectativa de temperatura e chuva para esse trimestre, para as diferentes regiões brasileiras. Lógico, existe variação, mas é a ideia de dar um consenso geral. Então, se a gente for começar pela região sul do Brasil, a gente vê que as chuvas variando entre o normal e ligeiramente abaixo do normal, que é a expectativa realmente para uma condição de laninha, tá? E temperaturas levemente acima do normal. Quando a gente parte, principalmente para a região sudeste, a gente sempre fica numa condição meio de transição entre o que acontece no sul do país e na região mais ao norte, principalmente onde está a região produtora do Matopiba. Então veja que nessa região sudeste, né, na região sudeste a gente está
colocando como um consenso também chuvas variando entre o normal e abaixo do normal, temperaturas dentro da normalidade. Quando a gente vai para o Nordeste, veja, chuvas e temperaturas dentro da variabilidade normal, o que é esperado também por uma condição de laninha em que as frentes frias conseguem chegar mais nessas regiões e causar mais chuvas. E aí a gente vem para a região centro-oeste, onde a gente, pelo tamanho da região e por ser muito grande, a gente tenta dar um pouquinho mais de detalhes. Então, chuva dentro do normal em grande parte da região, exceto no sul do Mato Grosso do Sul, onde a gente tem uma expectativa de chuvas acima do normal e a temperatura ficando acima do normal, ligeiramente acima do normal em toda a região. E para fechar o pacote, a gente também tem aí os prognósticos para a região norte, que também é uma região muito grande, e aí a gente faz essa distinção, com chuvas acima do normal no extremo norte da região, enquanto que no sul dos estados do Amazonas, Pará e no Acre, as chuvas ficam abaixo do normal e temperaturas girando aí em torno da média, tá? Um pouquinho acima da média. Então esse é o cenário que a gente vê para o próximo trimestre. Ele não mudou muito em relação ao boletim anterior, que já vinha nos indicando uma condição de laninha. Então, infelizmente, essa é uma informação que ela não é suficientemente detalhada para que os produtores possam efetivamente tomar suas decisões, mas isso por quê? Porque esses modelos climáticos realmente eles vêm carregados de muita incerteza. Então a gente tem que trabalhar com essa previsão climática, nos dando um cenário mais geral e com a previsão de tempo de até 30 dias, porque acima disso o grau também de incerteza é muito grande, mas com a previsão de tempo até 30 dias para nos dar uma garantia maior para as tomadas de decisão e principalmente agora, nessa época do ano, falando do início da próxima safra, ou seja, quando largar o plantio, principalmente nas regiões sul, centro-oeste, que são as mais importantes, mas também não esquecendo que hoje soja tem crescido muito aqui na região sudeste, né, principalmente no estado de São Paulo e Minas Gerais, e também a região do Mapitoba, onde a cultura da soja e posteriormente milho safrinha são muito importantes. Paulo, dividindo agora por regiões, eu queria te perguntar pela questão do Centro-Oeste. Com base nesses mapas que você tem avaliado, a gente pode ter um atraso na estação chuvosa desse ano? Olha, é muito difícil a gente confirmar isso, né, de um atraso, por exemplo. Por quê? Porque grande parte, como a gente está falando aqui, né, chuvas dentro do normal em grande parte da região. Estamos falando da região centro-oeste. E chuvas acima do normal. Então, eu estou olhando nesse trimestre, agosto, setembro, outubro, e o que eu imagino? Que agosto, setembro seja o quê? Um período ainda muito seco. Quer dizer, quem largar o plantio a partir do término do vazio sanitário, no caso da soja, a partir de 15 de setembro, o que vai acontecer? A probabilidade de ainda o solo estar muito seco para o plantio é grande. Então, quem tentar antecipar o plantio para 15 de setembro tem que estar o quê? Com a garantia de que eu vou estar numa situação dentro do normal. E dentro do normal é que a partir de 15 de setembro, mas principalmente a partir de outubro, as chuvas já comecem a se regularizar. Então, eu não teria expectativa ainda de um cenário de atraso de chuvas, tá? Mas é importante, aquilo que a gente estava falando, de acompanhar esses boletins mensalmente e a previsão do tempo sempre para os próximos dias, 30 dias, mostrando exatamente quando e onde e quanto vai chover, né, em cada uma das regiões. Então, veja que a gente está dando um prognóstico aqui para uma região, e essas regiões são muito grandes. E pode haver variabilidade entre mesorregiões dentro dessas macro-regiões que precisam ser consideradas. Então, a recomendação aqui é que os produtores realmente fiquem atentos a esse tipo de boletim mais geral, mas também fiquem atentos à previsão do tempo para tomar suas decisões. E para a região sul, Paula, a gente fala em chuvas variando entre o normal e ligeiramente abaixo do normal. Com o que a gente tem hoje, os dados que a gente tem hoje. Lembrando mais uma vez que o produtor precisa continuar acompanhando essas previsões diariamente, mensalmente, mas com os dados que nós temos em mãos hoje, a situação lá para o sul, ela tende a ser mais confortável nas questões de chuva do que o produtor enfrentou na safra passada? A safra passada foi realmente uma surpresa muito grande, porque não se caracterizava um evento como Laninha, que é o que causa seca na região, e nós tivemos uma seca muito intensa. O que está acontecendo, ou acontece na região sul, é que a região sul ela é mais privilegiada do ponto de vista hídrico, as chuvas se distribuem melhor ao longo do ano todo, ou seja, mesmo durante o inverno, que em grande parte do Brasil
é a estação seca, né? Ou seja, muito pouca chuva, algumas regiões praticamente não chovendo nada durante 3, 4 meses. No Rio Grande do Sul nós temos chuvas todos os meses. E isso faz, obviamente, que seja possível a gente ter uma safra de verão e a safra de inverno. Então agora, entrando o mês de agosto, a gente sabe que o pessoal lá já começa a fazer o plantio do milho em algumas regiões e um pouco mais tarde o plantio da soja, né? Que eles priorizam a janela lá para principalmente final de outubro, novembro para a soja. Então, quem está entrando com milho agora vai ter condições de boa umidade, pelo que a gente vem acompanhando. Então, a gente tem um outro sistema que é chamado Agrimax, onde a gente faz um monitoramento das condições meteorológicas de 11.200 pontos em todo o Brasil, né? Então, a gente tem uma estação virtual a cada 25 quilômetros. Então, com esse monitoramento e previsão de tempo, aí se consegue tomar uma decisão mais adequada. Mas, nesse momento, as condições de disponibilidade de água no solo em toda a região sul do Brasil, elas são muito boas e vai permitir que os agricultores consigam dar início à safra. O problema não vai ser a questão hídrica. Logicamente, tem que se ficar atento ainda nesse período de agosto, porque é período de geadas, mas a gente está vendo aqui que existe a tendência das temperaturas ficarem ligeiramente acima do normal, o que obviamente vai trazer uma menor possibilidade aí de geadas mais intensas. Mas de qualquer forma, para esse início de safra, a gente pode garantir que esses próximos 3 meses, de que a situação ainda é muito favorável para o início da cultura do milho. Agora, para a soja, que aí é a previsão já um pouco mais para frente, a gente ainda não tem uma garantia muito grande do que vai acontecer, mas pelo cenário que está se estabelecendo de laninha, muito possivelmente os agricultores vão enfrentar condições de déficit hídrico ao longo da safra da soja. Então, para essa região sul do país, é recomendável justamente que os agricultores já comecem a lançar a mão de cultivares um pouco mais tolerantes à seca, que continuem investindo em perfil de solo, que essa é uma recomendação que a gente vem, né? Eu falo, quando a gente fala gente, eu falo muito do SESB, porque eu faço parte do comitê, né, do Comitê Estratégico Soja Brasil. Então, o pessoal do SESB vem batendo muito nessa tecla do perfil de solo. Por quê? Porque isso, justamente, principalmente na região sul, faz com que a cultura da soja se torne mais resiliente a esses períodos de veranico, que são muito comuns entre os meses de dezembro e fevereiro, principalmente no noroeste. Então, para esse início de safra, tudo bem, eu acho que tem boas condições para as culturas aí, em termos de água, mas lá mais para frente eu acredito que vem um cenário um pouco mais crítico, talvez não tão crítico quanto foi desse ano, mas os agricultores têm que estar preparados para enfrentar esse tipo de coisa. E, Paulo, o que tudo indica, já para a região sudeste, o produtor ele tem um cenário mais confortável, né? O desenvolvimento da cultura deve acontecer sem grandes problemas nesse ano por lá. A princípio sim. Só que, como eu disse lá no começo, a região sudeste ela é uma região que se caracteriza como uma região de transição em relação aos efeitos dos fenômenos El Niño e Laninha. Então, já tivemos aqui vários casos em que fenômenos El Niño, como aconteceu 2 El Niños seguidos em 82 e 83, que nós tivemos os recordes, né? E aqui em Piracicaba nós temos mais de 115 anos de dados de chuva mensurados. Então, foram os recordes de chuva que nós tivemos aqui no estado de São Paulo, né? Em contraposição, nós já tivemos anos de El Niño que choveu muito menos do que o normal. Então, a gente fica numa zona de transição. Então, essa situação de El Niño e Laninha não define muito bem o que vai acontecer em termos de clima para a região sudeste, tá? Mas, de acordo com o que a gente vem observando das previsões, a gente fica numa tendência aí entre o normal e ligeiramente abaixo do normal, e isso nos traz um certo conforto. Por quê? Porque o nosso clima ele é um pouco menos variável de ano para ano do que acontece no Rio Grande do Sul. Tá? No Rio Grande do Sul, a gente tem, na região sul como um todo, a gente tem muito mais variabilidade climática. O que é isso? É o quanto varia a chuva de um ano para outro, né? Principalmente na safra, e a gente aqui tem isso um pouco mais estável. E a região centro-oeste muito mais estável. Então, a gente fica numa zona de transição. Então, a princípio, sem grandes alterações, pensando aí em impactos dos fenômenos El Niño e Laninha na agricultura aqui da região sudeste. Claro, não posso deixar de te perguntar, para o produtor da região nordeste, o cenário então vai ser positivo, que a gente deve ter chuva aí para a safra se desenvolver sem maiores problemas. É isso mesmo, Paulo? É isso mesmo. Então, veja que sempre que a gente fala de um Laninha, o pessoal do Matopiba ali sempre fica muito feliz, porque eles sabem que isso é a garantia
de que se eles não vão ter uma safra cheia, né, ou seja, uma condição de produtividades elevadíssimas, mas, por outro lado, isso é uma garantia de que vai haver chuva bem distribuída ao longo do ciclo da cultura. Então, a gente tem estudos que mostram que, para essa região, cerca de 80% dos anos que tem laninha, as produtividades superam a produtividade média da região. Então, é a garantia de boas produtividades, com certeza. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Eu deixo agora o convite aberto para você voltar para a gente continuar acompanhando as condições do clima aí por todas as regiões do Brasil. Ok, eu que agradeço a oportunidade e vai ser um prazer sempre estar conversando com vocês. Bom, então essa foi a nossa projeção climática para os próximos meses. Tudo indica que teremos um laninha nesse próximo período, que a gente vai começar esse início de safra. O Paulo trouxe para a gente que o produtor do Centro-Oeste, ele tem que esperar um pouquinho, não deve fazer o plantio da soja já na liberação do vazio sanitário no dia 15 de setembro, porque a chuva pode sim atrasar mais uma vez. O produtor do Rio Grande do Sul, ele tem umidade disponível no solo para a produção de milho. O início da safra de milho não deve ter grandes problemas. Porém, caso o laninha se confirme de novo, a gente pode passar por um período de seca na região não tão severa como foi na safra passada, mas a gente pode ter sim esse déficit hídrico lá para o Rio Grande do Sul. No mais, o Sudeste tem uma região mais confortável. O Paulo explicou para a gente que a região está ali numa região de transição e por isso, então, não tem previsões de anomalias tão expressivas para a região. Enquanto isso, lá no Nordeste, o produtor tende a ficar mais tranquilo, porque enquanto não chove no Rio Grande do Sul, os volumes tendem a ser mais expressivos por lá. Bom, eu vou ficando por aqui, em breve nós estamos de volta.